Feliz sábado, igreja. É uma alegria enorme estarmos aqui. Nós nos sentimos felizes de poder receber a bênção, o privilégio de pastoreá-los. Entendemos que o Senhor Jesus, aquele que nos salvou, é aquele que conduzirá todos os trabalhos, conduzirá este rebanho rumo ao céu. E nós vamos cooperar com Deus, para que pela graça de Deus, eu e você, quando Jesus rasgar esse céu, tenhamos a alegria de subir com Ele e morar com Ele por toda a eternidade. Quem deseja isso, levante sua mão, deixe-me ver aqui. Louvado seja Deus, amém, amém. Eu e a minha família temos passado por alguns lugares e nós temos tido o privilégio de conhecer pessoas assim extraordinárias e que nos inspiraram e nos inspiram através de sua vida e ministério. E eu gostaria de aqui agradecer a oportunidade de rever, o pastor Levi Miranda, que mesmo à distância, sempre trabalhamos em campos diferentes. Tive a alegria de poder aqui ver o seu ministério através de tudo aquilo que a gente via, daquilo que acontecia, do pioneirismo. E uma inspiração, pastor, que Deus te bendiga, viu? Pastor Brito também, que eu sei que é membro, ou melhor, sempre frequenta aqui, sempre vem, mas cuida de outras congregações aqui próximas. Deus seja louvado. Tive a alegria de conhecer também o nosso querido, que é irmão do pastor Eliezer, que foi meu primeiro presidente. Eita, que bênção, Deus seja louvado. Meu irmão, louvado seja Deus, viu, pela sua vida. Que bênção, muito bom. Eu fui muito bem recebido e acolhido aqui, e nós nos sentimos assim honrados e felizes de poder conhecer essa nova família, essa nossa nova casa. Graças a Deus já temos onde morar, vamos só buscar mudança, nos despedir do distrito de Quixadá, no Ceará, para poder virmos realmente de vez. E as nossas filhas virão conosco, estão animadas para poder conhecer essa galera bonita, esses jovens aqui abençoados e toda a igreja, viu? Em nome de Jesus. Eu e minha esposa gostamos de servir, gostamos de ajudar e apoiar pessoas que querem estar envolvidas na obra do Mestre. Se você entende que você foi criado por Deus, saiba que o Senhor te ama e vai fazer da sua vida uma vida extraordinária pelo poder dEle. Se coloque nas mãos dEle, se entregue ao Senhor e você vai ver, vai descobrir, vai sentir o extraordinário de Deus acontecendo em sua vida. Amém? Nós vamos nesse momento orar e depois vamos abrir a palavra de Deus. Feche os olhos e ore comigo. Santo Deus e Pai, nosso Senhor, te damos graças por estar aqui na tua casa. Te damos graças por poder aqui abrir tua palavra. Senhor, nessa oportunidade, nada é mais importante do que ouvirmos a tua voz. Que nesse momento o teu servo não mais fale, apenas o Espírito Santo de Deus alcance o coração de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, amém, amém. Abra comigo, por favor, em Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 e 7. O capítulo 14 é recheado de informações muito importantes sobre os nossos dias, eu creio. E essa mensagem nos traz algo muito importante que deve encher o nosso coração de certeza, esperança e convicção. E o verso 6 e 7 abre algo muito importante que precisamos levar em nossos dias. Diz assim a palavra de Deus: então eu vi outro anjo voando alto pelo meio do céu, com uma mensagem eterna
de boas novas, o Evangelho, para anunciar aos habitantes da terra, a cada raça, tribo, língua e nação. Ele disse em uma voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, porque é chegado o tempo, ele diz aqui, de julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem. Em outro momento a gente vai conversar sobre as outras, mas a primeira mensagem apresenta algo muito forte e muito preciso. Deus tem interesse de que você saiba que Ele criou esse mundo e você é criação de Deus, você é o melhor de Deus, você é tudo de bom que Deus queria fazer, quis fazer, planejou fazer. Saiba que você é a obra-prima da criação do Senhor. Amém? Você crê nisso? Então receba em seu coração, deixe o Senhor Jesus falar a tua vida, pois a palavra de Deus nos diz algo muito importante. A mensagem precisa chegar a todo mundo. O evangelho que sempre existiu é o evangelho que vai alcançar o coração daquele e daquela que se permitir ser abençoado por essa mensagem, ser abençoado por esse evangelho. A gente cresce, aprende muita coisa, a gente conhece e a gente também aprende sobre o certo e o errado. Eu aprendi a fazer o certo, vendo o certo, mas também escolhendo o errado em alguns momentos. Em alguns momentos a gente escolhe o certo porque às vezes a gente vivencia o errado. A gente faz o errado, então a gente diz: o errado não dá certo, não funciona. Às vezes a gente ouve os conselhos dos outros que já vivenciaram o errado, e às vezes a gente precisa aprender também com nossas próprias experiências negativas. No processo de desenvolvimento e aprendizado, nós entendemos que é necessário estar disposto a aprender e aprender a todo momento. Aprender e aprender a todo momento. Como você lida com pessoas desobedientes? Como você encararia uma pessoa que não segue ordens ou que não segue regras? Como você lidaria com alguém que aquilo que foi orientado não dá ouvidos e aquilo que foi dito que deveria ser feito não faz? A gente geralmente chama de desobediente, né? Alguém desobediente que não quer fazer. Sabe que nesse mundo constantemente nós temos a oportunidade diariamente de escolher fazer uma coisa ou outra. Algumas delas são positivas, boas, certas. Outras delas são negativas, são ruins. A palavra de Deus nos conta algo muito interessante que faz uma grande imagem de como será nos últimos dias, para mostrar de fato para a gente que escolher obedecer ou desobedecer é realmente uma questão de princípios e valores. Se você for comigo agora para Daniel, abra comigo, por favor. Em Daniel, no capítulo 3, nós encontramos a menção de 3 extraordinários jovens. 3 extraordinários jovens que estavam em um lugar totalmente atípico, diferente.
Esses 3 extraordinários jovens estavam em um ambiente diferente de tudo aquilo que eles tinham vivenciado nos seus primeiros anos de vida. E eles aprenderam coisas muito importantes que os ajudaram como base a levar esses princípios e a seguir esses valores e princípios aonde eles estavam. Eu me lembro que quando nós nos casamos, uma das imagens mais claras que ficava na minha mente era a forma como meu pai tratava minha mãe. Porque eu tinha saído da casa dos meus pais para trabalhar como obreiro e cuidar de uma igreja em uma determinada cidade, na cidade de Várzea Alegre. Quando passei no curso de teologia, eu fui noivo, fiquei 6 meses no internato, tive a experiência que muitos de vocês têm. E depois de 6 meses voltei, nos casamos e fomos viver no nosso lar, construir o nosso lar. E muitas das imagens da minha família, da minha casa, da forma como eles se comunicavam, eu levei os exemplos positivos, e a gente leva também não somente coisas positivas, a gente leva também coisas que não são boas, mas eu levei para a família, para que de fato pudesse construir a minha nova família com a minha esposa. Interessante que a base que a gente tem pode nos ajudar a poder ser de fato proveitosos, abençoados, bem-sucedidos naquilo que construímos, naquilo que empreendemos ao longo da nossa vida. E a base que esses jovens tiveram foi uma base que fez toda a diferença. Diz assim, versículo 6 e versículo 7. Acompanhe comigo aí. Ou melhor, 4, 5, 6 e 7. Diz assim, Daniel 3, versículo 4, 5, 6 e 7. Diz assim: o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e todos os outros instrumentos musicais, ajoelhem-se e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Esses 3 jovens estavam em Babilônia. Eles estavam morando lá agora. Nunca mais voltaram. Chegaram bem jovens, numa idade possivelmente de 17 anos, e eles tiveram agora que viver em meio à cultura e influências totalmente diferentes daquilo que eles tinham. Mas o que de fato fez toda a diferença? Existe uma definição na psicologia para as palavras, existem termos chamados religião, religiosidade e espiritualidade. Religião é aquele conceito de coisas que a gente abraça, que a gente aceita e que a gente diz crer. Esse conceito de coisas, essas doutrinas e crenças, podem ser de qualquer forma, de qualquer meio, de qualquer fonte inclusive.
Esse arcabouço de informações traz para o ser humano uma série de direitos e deveres, e um óculos como uma nova cosmovisão, para que ele possa entender, enxergar e interpretar as decisões que toma. A forma como vai falar, a forma como vai se expressar. Religião é isso. Religiosidade são as atividades que a gente escolhe de fato praticar. O fato de se levantar, por exemplo, na religião cristã, levantar-se e falar com Deus, tomar diariamente a palavra de Deus para estudar, ir ao culto, à capela, reunir sua família para adorar o Senhor, são atos, atividades de religiosidade. Devolver dízimos e ofertas são atos de religiosidade. É possível fazê-los porque entendemos e aceitamos o arcabouço de informações, doutrinas com deveres e direitos. E a gente, a partir disso, decidir praticá-lo diariamente ou até esporadicamente. Isso é religiosidade. Religião não faz o cristão, nem a religiosidade faz o cristão, porque são atividades que podem ser inclusive até mecanizadas. Alguém pode se levantar e ir para a capela, ou se reunir para o culto familiar de manhã cedo ou no entardecer, e não sentir nada, e não ter intenção alguma de expressamente dizer aquilo que está dizendo, verbalizar aquilo que está sentindo. E é possível que alguém possa até perfazer um personagem praticando ou desenvolvendo essas ações, e um outro personagem quando não está desenvolvendo aquelas atividades. Assumir duas personalidades. Existe uma outra terminologia que a psicologia também avalia, chama-se espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com os motivos pelo que você faz o que você faz. Por que você está aqui? Por que você escolheu abrir a palavra de Deus? Porque a primeira coisa que você pensa ao você receber os seus recursos é devolver o que é de Deus. Por quê? O que é que te faz, de fato, perdoar alguém quando aquela pessoa é uma pessoa que, vez após vez, falha com você? O que é que te faz ter paciência quando naturalmente você não teria paciência? Podemos até passar anos da nossa vida desenvolvendo práticas religiosas, mas é possível não sentir o transcendente, é possível não conseguirmos, de fato, uma mudança na nossa dinâmica de vida, e até uma mudança, uma metanoia, uma mudança na forma de pensar, se nós não nos permitimos viver a espiritualidade. Aí você consegue entender por que Ananias, Misael e Azarias, com nomes mudados, continuaram firmes na presença do Senhor. Eles não estavam um pouco preocupados, nem um pouco preocupados com aquilo que Nabucodonosor tinha para obrigar ali com aquela nova atividade religiosa. Porque os valores, os princípios estavam tão internalizados, eles entendiam isso de forma tão clara,
que nenhuma outra coisa fazia sentido. Você entende por que é tão importante isso? Esses momentos que você está tendo, por exemplo, acordar e ser convidado para um momento de comunhão ao ar livre, ser desafiado a ter uma vivência com Deus, momentos com o Senhor. Hoje de manhã, às 6 horas, nós tínhamos mais de 10 pessoas no nosso culto da alvorada, da manhã ali, na fazendinha. Que extraordinário foi. Entender isso, compreender isso, buscar isso sem ser levado a fazer, simplesmente por escolha própria, é algo que nos mostra que de fato entendemos, compreendemos. Eu quero ter uma experiência extraordinária com Deus todos os dias da minha vida. Talvez alguém diga assim, mas estava planejado por Deus fazer aquele milagre com eles? Será que estava? Será que de fato eles tinham isso em mente? Não, Deus vai nos livrar. Deus vai nos livrar. Porque o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos guardado, então Deus vai nos livrar. Era muita pressão em Babilônia. Era muita pressão por obediência, por dedicação. E aqueles jovens escolheram ser desobedientes ao que estava ao seu redor, não aquilo que eles entendiam e tinham como valores e princípios. Eles escolheram, de fato, viver e seguir a educação que eles tiveram, que foi a educação do céu. E sobre a educação do céu, Ellen White, no livro, ou melhor, na meditação Minha Consagração Hoje, na página 256, ela diz assim, eu creio, inspirada por Deus, ela diz assim: estes fiéis hebreus possuíam grande habilidade natural e cultura intelectual e ocupavam posição de elevada honra, mas todas essas vantagens não os levaram a esquecer de Deus. Todas as suas faculdades foram submetidas à santificadora influência da graça divina. Por seu intermédio, exemplo, olha só, por seu piedoso exemplo, sua firme integridade, publicaram os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vida desses jovens estava dedicada ao Senhor. Eles buscavam ao Senhor, eles estavam aprendendo com Deus, na sua palavra. E quando você se dedica às coisas espirituais, a vivê-las, a entender o porquê e a experienciar isso diariamente, saiba que você vai descobrir o extraordinário de Deus. O que Deus tem de melhor, você vai desfrutar pelo poder dEle, amém? Pelo poder dEle. A coragem era tão grande, a ousadia tão grande, que eles foram capazes de dizer assim no verso 16: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá salvar-nos da fornalha e nos livrar do seu poder. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao nosso Deus, ou melhor, ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Percebe a convicção? Percebe os valores como estavam claros? Percebe o comprometimento com as coisas do céu? Esse é o desejo de Deus para jovens, para adultos, para crianças.
todos recebendo a palavra de Deus e se comprometendo diariamente a viver os princípios e valores do céu. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Começar buscando a Deus pode parecer um ato religioso, mas se você procura ouvir a voz de Deus, se torna uma atividade que lhe traz prazer espiritual, que lhe eleva. Pode ser que acordar e ir para o culto ou para a capela, antes de ir para a aula, pode ser uma atividade que você diga assim, mas por que tenho que fazer isso? Mas quando você ouve, seja a mensagem, seja a música que você precisava ouvir, quando isso fala ao coração e você diz, Senhor, fala ao meu coração, diz o que eu preciso ouvir, Deus de uma forma extraordinária chega à tua vida, eleva, Ele cura e Ele te traz o amor dEle, o conforto dEle, a força e o renovo dEle. É desejo de Deus que eu e você estejamos prontos como eles estavam. Prontos para servir no mundo, prontos para ser uma bênção, prontos para não nos deixar ser influenciados, mas ser uma bênção para outras pessoas. Vai ser necessário coragem. E a coragem se adquire todos os dias nas pequenas decisões do dia. Eu já tive a oportunidade de escolher não pescar na prova. E eu já escolhi pescar na prova. Recebi a nota, uma boa nota. Não fui pego, viu? Só que eu olhei para a nota e disse comigo, essa nota não é minha. Porque os valores e princípios, quando não são seguidos, quando a gente não vive esses valores e princípios que a gente recebe e aprende, a gente sente que os resultados, a gente percebe que os resultados não são aquilo que Deus gostaria que fosse. A gente percebe que aquilo, por mais interessante que possa parecer, não é aquilo que de fato é o melhor para nós. E não sentimos como sendo nosso, pelo menos eu não senti. Ser desobediente às coisas do mundo e obediente às coisas de Deus vale muito a pena. Seguir os princípios do Senhor vale muito a pena. Aproveite os dias que você está aqui. Aproveite a bênção de se envolver em tantos ministérios. Que extraordinário é poder ver, através de tantas atividades, o constante incentivo a termos uma experiência profunda, singular com Deus. Que extraordinário é a gente poder ouvir o Senhor falando ao nosso coração. Porque é justamente isso que é pedido daqueles que vivenciarão nos últimos dias. 2 verbos, temer e adorar. Eles são os verbos mais aclamados. Temer tem a ver com nossas crenças, tem a ver com nossa vivência, com aquilo que a gente decide aceitar. E os princípios e valores hoje, eles são construídos diariamente. O Espírito Santo de Deus nos quer ajudar a melhorar e evoluir e sermos pessoas melhores do que já fomos, a melhor versão de nós. Diariamente o Senhor quer nos moldar, diariamente Ele quer nos transformar, porque sabe o que podemos ser nas mãos dEle. Segundo verbo, adorar. Isso mesmo. Adorar tem a ver com manifestação daquilo que você tem em seu coração.
você manifesta, você coloca para fora, as pessoas sabem. Não precisa você falar primeiro, as pessoas veem em você e dizem: realmente você é uma pessoa diferente. Seus princípios e valores são vividos pelo céu. Tudo porque escolhemos ser educados com o melhor de Deus. Tudo porque escolhemos seguir princípios e valores do céu. Essa experiência Ananias, Misael e Azarias tiveram. Essa experiência Deus espera da geração desse tempo. Uma geração comprometida em viver com Deus e manifestar aquilo que tem de valores e princípios para o mundo. As pessoas poderão até chorar com as minhas e as suas palavras carregadas de poesia, mas elas de fato comprovarão se a nossa vida é uma vida autêntica, observando, conhecendo e sabendo das nossas experiências e vida. Deus, de uma forma extraordinária, quer abençoar a sua vida. O plano de Deus, ele não tem a ver com você olhar e ver: o Senhor, ele vai voltar para destruir o mal. Não é por essa ótica. Deus deseja que você saiba que você é o melhor dele. Ele te criou. Outras teorias por aí falam sobre outras coisas. Você aprende aqui que os valores do céu são os soberanos, os mais importantes, e são aqueles que vão te dar a base para ser um instrumento de bênção e uma pessoa realizada ao você sair daqui. Abraça esses valores, receba esses valores em sua vida, viva a experiência com Deus. Conhecer o amor dele é a melhor forma de nós vivermos esses valores. Conhecermos a graça de Deus é a melhor maneira de a gente viver uma religião autêntica, uma espiritualidade de fato, que entende o porquê, e uma religiosidade concreta. De fato, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos viver momentos de provação e dificuldade. Você pode ser desobediente, como eu fui, pescando na prova, ou desobedecendo os princípios, ou você pode escolher fazer diferente. Meus valores, meus princípios que eu tenho aprendido na palavra de Deus, eu quero segui-los por toda a eternidade. Diariamente eu quero obedecer ao Senhor. Deus, de uma forma extraordinária, quer nos dar vitória em todos os dias, quer nos abençoar, quer trazer-nos graça e vida. Em momentos da nossa vida, nós podemos ter experiências positivas e negativas, mas sempre o Senhor está disposto a nos ajudar, sempre está disposto a nos levantar, a nos erguer, e com seu amor, nos ensinar a fazer diferente. A gente não precisa lamentar, o que a gente precisa é olhar para o Senhor e dizer: Senhor, não importa o que as pessoas achem, como Ananias, Misael e Azarias disseram, eu vou continuar firme no Senhor. O Senhor vai cuidar de mim e a minha vida estará em tuas mãos. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, a verdadeira educação não é aprendida simplesmente quando você lê, ou quando você ouve o professor ou preceptor falando. A verdadeira educação
não é desenvolvida apenas quando você responde provas, mas quando você vive aquilo que você conhece e quando você escolhe viver o melhor de Deus e ser a melhor versão de você mesmo. Viva o melhor de Deus. Aproveite para experienciar o melhor de Deus. Eu tenho certeza que o que Deus tem feito na vida de tantos fará na sua vida. Tenho certeza que a mudança que Deus tem feito em minha vida vai fazer na sua também. Eu gostaria hoje de orar. Eu quero orar nesse momento por jovens que querem ser, têm sido e querem continuar sendo. Por homens e mulheres aqui que querem ser, têm sido e querem continuar sendo pessoas como Ananias, Misael e Azarias, firmes aos seus princípios e propósitos, pois essa é a geração que pela graça do Senhor temerão o Senhor e adorarão aquele que criou esse mundo e voltará para nos buscar. Quem deseja ser essa geração? Quem deseja fazer parte desse grupo? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Você gostaria de fazer um concerto com Deus? Gostaria de dizer para o Senhor e manifestar: Senhor, o Senhor conhece como tenho sido, como tenho vivido. Gostaria de dizer para Deus, não precisa manifestar para ninguém, somente para Deus, que você quer de fato, não precisa verbalizar para ninguém, somente para Deus, que você quer viver o extraordinário de Deus, fundamentado em seus princípios e valores. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero lhe convidar para que você venha aqui à frente. Porque eu acredito que jovens que estiveram diante, pessoas que estiveram diante de Nabucodonosor e de uma multidão enorme de líderes de várias nações, tinham os princípios tão claros, tinham os valores tão nítidos e tão internalizados, que não tinham vergonha de manifestar. Deus é quem te fortalece, Ele é quem te anima e Ele é quem te motiva. E essa semana será uma semana de importantes decisões para a tua vida, uma semana de grandes mudanças em teu quarto, em tua casa. Você gostaria de fazer um concerto com Deus? Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem cá. Eu quero orar por você que deseja colocar-se nas mãos do Senhor. Você que deseja ser alguém inabalável no poder de Deus, seguir princípios e valores e ser um instrumento de bênção. Você que deseja seguir os princípios do céu, aquilo que tem aprendido aqui, continuar firme, ainda que os céus caiam. É Deus quem realiza o extraordinário. Não sou eu que estou aqui na frente. Já está profetizado. Deus realiza o extraordinário quando nós buscamos primeiro Ele. Sabe, todas as outras coisas acrescentadas Ele faz quando a gente escolhe o simples. Senhor, meus princípios e meus valores, eu vou continuar firme, ainda que os céus caiam. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. E você vai apresentar ao Senhor. Não tenha vergonha. Diga para o Senhor aquilo que você precisa dizer. Fale, conte ao Senhor. Ele deseja te renovar.
Santo Deus e Pai, nosso Senhor, nós estamos constrangidos pela Tua palavra e Teu amor, pois entendemos que os valores do céu sempre existiram. Temos a oportunidade de viver esses princípios e valores e tomar importantes decisões. O Senhor conhece onde temos falhado. Nós aceitamos o Teu perdão. Nós agradecemos porque o Senhor é quem nos toma pela mão. E aqui, Senhor, de uma forma muito singela, muito simples e que o Senhor conhece, a gente quer se colocar em Tuas mãos e pedir: Senhor, ajude-nos, Senhor, a sermos essa geração que temerá ao Senhor. Princípios e valores seguiremos em nossa vivência diária, e aqueles que adorarão ao Senhor manifestarão aquilo que sentem e aquilo que creem diante de todas as pessoas, pois nós entendemos que estamos aprendendo os valores mais importantes aqui nessa instituição. Entendemos que os valores mais importantes serão aqueles que nos darão a base firme para resistir e construir o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos. Agradecemos ao Senhor por Tua graça nos envolver. E em nome e pelo amor de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe grandemente. O Senhor te renova.